Há 3 anos, vivi essa situação com um namorado de longa data. Até hoje não tem um dia em que eu não pense nas dores, no sangue, em tudo. No meu caso, meu feto estava na trompa já com 2 meses de desenvolvimento. Minha trompa rompeu e eu estava com uma hemorragia gravíssima e só fui saber do feto quando fiz um ultrassom para achar o foco da minha dor. Não tive sinal nenhum de gestação. Até descobrirem o feto, fui tratada muito mal, pois não deixavam me examinar, minha barriga inteira doía e por fim fui levada às pressas para a cirurgia. Agora estou melhorando. Perdi 3 gestações por aborto espontâneo. Das 3 vezes, os médicos foram extremamente desumanos comigo. Passei momentos horríveis. Por ter cara de bem novinha, eles me trataram igual como se eu fosse um animal e que tinha provocado aquilo tudo. Tenho talassemia. Menstruei um mês inteiro. Quando cheguei no hospital, fui extremamente maltratada. O médico disse: "Você está abortando. Vai fazer ultrassom e exame de sangue." Na hora, liguei pro meu namorado da época, segurando o choro, sem entender nada. No fim, o médico pegou os exames e disse: era só disfunção hormonal. E foda-se, basicamente. Nunca tinha sido tão maltratada em um momento tão vulnerável. O meu nome é Ana Paula Meirelles. Eu descobri no hospital que eu estava grávida e em processo abortivo. Eu tive médicos residentes me maltratando. Ameaçaram até chamar a polícia, achando que eu mesma tinha provocado. Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I laugh harder. Por biopolítica, o sociólogo Foucault designa um movimento segundo o qual, a partir do século XVIII, a vida biológica começa a se converter em objeto da política. Assim, conceitua a biopolítica como política da vida, que seriam indivíduos que o Estado seleciona para permanecerem vivos. Nesse quadro, o corpo é a realidade política por excelência e o meio através do qual o poder se atualiza e se legitima. Os poderes são exercidos positivamente sobre a vida. Este biopoder que garantiu a inserção controlada dos corpos no aparelho de produção, ajustando também a população aos processos econômicos. No entanto, no contexto de crise sistêmica que vivemos, em que o estado de exceção é a regra, e pelo enfoque eurocêntrico de Foucault, percebemos que isso não mais se encaixa no panorama da periferia do capitalismo, como no Brasil. Mbembe, escritor de Camarões, e a partir de sua visão social, muda de ótica e defende que o Estado não escolhe pessoas para viver, como Foucault defendia, e sim para morrer. Não mais então uma política voltada para a produção da vida, e sim uma política cujo objetivo é a aniquilação em larga escala. Os indivíduos começam a sobrar diante da forma social atual, pois já não são mais rentáveis, não são mais requisitados a despenderem sua força de trabalho no interior de um processo produtivo amplo. A noção de necropolítica possibilita uma análise crítica dos fenômenos de violência próprios da periferia do capitalismo, onde o desfazimento de um débil estado de bem-estar social se realiza por meio da barbárie, numa dinâmica em que a era de crescimento de direitos individuais e políticos é substituída
pela fase de declínio e retirada desses mesmos direitos. Nas próprias palavras de Mbembe, a necropolítica se refere à destruição material dos corpos e populações humanas julgados como descartáveis e supérfluos. Isto é, não é mais necessário ao modo de reprodução do capital em sua fase atual, e por isso, converte-se em portador de uma vida matável, uma vida sem valor. Assim, as instituições disciplinares das quais Foucault tratava, como escolas, prisões e hospitais, estão definhados na atualidade, razão pela qual se pode afirmar que as formas de sociabilidade próprias do capitalismo entraram em estágio de decomposição. E isso é o gatilho para a militarização e barbarização como o único modelo de gestão possível. No contexto brasileiro, a descrição de tal prática não está distante de nossas vidas. Todos os dias entram, mas nem sempre saem, mulheres que sofrem de maus tratos hospitalares decorrentes de abortos provocados. As experiências de maus tratos e a discriminação são frequentes no sistema de saúde público brasileiro, em que a vida de mulheres que provocaram o aborto parecem não ser tão relevantes, seja fruto de uma lógica de sistema enraizada ou de um julgamento moral religioso. Essas mulheres, em sua maioria, têm classe, cor e origem. E com isso, são negligenciadas, baseado na seletividade existente no sistema de saúde, onde essas mulheres são vistas como não prioridade, e além de serem julgadas no tribunal da moral de muitos operadores da saúde. Tal cenário tem impacto direto sobre a saúde da mulher e viola totalmente seu direito ao atendimento digno, respeitoso e baseado no tratamento mais eficaz para as complicações oriundas de um aborto provocado. Com isso, essas mulheres se tornam um peso para o aparato público brasileiro. Afinal, para que bancar clandestinas que só afetarão mais ainda o inchado sistema público brasileiro? Somente revertendo essa situação, a assistência a essas mulheres deixará de ser espelho da necropolítica de Mbembe. Foucault é realmente um autor que eu leio mais há mais tempo e sobre o qual eu poderia dizer, eu dou aula sobre eles, mas sendo uma pós-graduação, talvez fosse mais correto dizer que eu nunca estive dando aula sobre Foucault, estive sempre apresentando textos dele, estive apresentando conceitos dele para discussão e buscando indicar a dinâmica do que o Foucault está falando no ambiente de discussão francês dos anos 60, 70 até início dos anos 80. Então, digamos que eu tenho uma leitura muito dialógica do Foucault. Portanto, eu entrando em diálogo, falando para as pessoas entrarem em diálogo e gosto de ler os autores que estão em diálogo com Foucault, que é o caso do Achille Mbembe. Então, eu não tenho uma leitura extensa do Achille Mbembe, mas eu conheço Achille Mbembe por ver como ele dialoga com Foucault. Por que eu estou dizendo dialoga? Realmente eu já ouvi pessoas falarem que ele tem um conceito, nesse conceito de necropolítica seria um conceito em que ele desenvolve o conceito de Foucault, assim, dando um pouco uma ideia de que ele está seguindo Foucault, como se fosse um seguidor do Foucault em alguma medida. Não é minha leitura. Eu vejo o Achille Mbembe como um autor com voo próprio, com voz própria e que tem uma boa formação e que conhece, e então como que ele dialoga com os autores de igual para igual. E ele, se ele se refere a Foucault, é porque o que o Foucault diz inspira ele, faz pensar, mas em parte também é porque ele próprio, Mbembe, tem ideias, tem críticas que ele quer apresentar de um modo que seja compreensível de um modo global, digamos assim. Ele, então, no texto dele,
Necropolítica, que é um texto conhecido. Ele vai comentar, ele vai se referir a diversos autores. Então ele se refere a Hegel na questão do sacrifício, na questão... Depois ele se refere a Bataille, outro pensador importante no pensamento francês. Quando se refere a Hegel, ele cita um intérprete francês de Hegel, que é o Kojève. Quando ele fala de Bataille, ele fala direto do Bataille. Depois ele fala do Foucault. A gente poderia pensar assim, ele está se referindo a Hegel, mas como será que ele entende Hegel? Hegel tem textos terríveis sobre a colonização, tratando os africanos como se fossem seres extremamente primitivos, incapazes do pensamento. Porque para Hegel, o lugar, o teatro do pensamento, como ele fala, é a Europa. O resto estão fora do destino da Europa. Tem que correr, se apressar para ver se alcança aonde o espírito universal está se desenvolvendo, que é a Europa. Mas não é questão para ele. Ele está pegando uma discussão do Hegel para expressar as ideias dele. Depois ele fala de Bataille. A questão do sacrifício em Bataille é mais relacionada, até onde eu me lembro, das minhas leituras do Bataille, com a questão do sacrifício animal. E ele está usando num sentido mais amplo a questão do sacrifício. É importante isso? Não é importante. O que importa é que ele próprio está desenvolvendo uma ideia. E na hora que ele comenta do Foucault sobre biopolítica, depois ele também tem uma referência a Heidegger, ele tem referência a alguns outros autores. O que é importante nisso, no meu ver, é que ele próprio está pensando. Então ele conversa com esses autores, mas ele não se submete a eles. Ele mantém a voz dele própria e seu comentário. E através desses autores, o pensamento dele ganha uma possibilidade de ser discutido de um modo mais amplo. Eu sou o mastro da bandeira da revolução, os restos do cavalo de Napoleão. Eu sou a brasa que matou Joana d'Arc, as 5 balas de John Lennon, rally cidadão, o lixo humano, escória da sociedade. Meu nome é Natália Ferrer, eu sou médica ginecologista obstetra e trabalho no município de Nova Iguaçu. Sou médica concursada no município e eu trabalho no setor de vigilância ao óbito. Essa vigilância ao óbito faz uma pesquisa de todos os óbitos do município. Eu trabalho especificamente com óbitos em mulheres em idade fértil, que é o chamado MIF. Mulheres em idade fértil são aquelas que compreendem vão de 9 a 49 anos. O objetivo desse trabalho é investigar o porquê essas mulheres morrem, uma vez que na declaração de óbito não fica totalmente esclarecido. Então é uma pesquisa epidemiológica para avaliar índices de saúde. Dentro dessa investigação, nós observamos uma grande parcela da população que falece, que chega a óbito devido a abortamento provocado. Dentre esses abortamentos provocados, a grande maioria são em pacientes jovens, em adolescentes. E nós observamos que esse fato ocorre por uma total desassistência a essas meninas, uma total falta de orientação pelo poder público, falta de planejamento familiar, falta de educação, falta do trabalho, falta de orientação a essas meninas. E nós observamos que a grande maioria delas é um abortamento provocado após essa investigação. Elas internam na grande maioria das vezes, elas já chegam em um estado grave, sangrando e
com sinais de infecção grave. Elas acabam sendo encaminhadas para a UTI, só que na UTI o quadro é tão grave que não há uma investigação pelo médico CTIsta do que levou à gravidade dessa menina. Ela chega num quadro ela evolui muito rapidamente para um quadro de septicemia, que é uma infecção generalizada, devido a abortamentos em situações totalmente sem assistência, né, que são as chamadas aborteiras. Eu fiquei grávida com 18 anos. Tava morando sozinha. Eu me senti tão culpada, tão envergonhada. Eu sempre tive todo acesso à informação. E eu fui deixar isso acontecer comigo. Eu não contei pra ninguém, eu tava muito envergonhada. E aí eu decidi que eu ia abortar. Quando eu fui pro hospital, eles me deram uma pílula. Mas eles não me explicaram direito como é que funcionava. Eu achei meio estranho, mas eu relevei. Eu tava apavorada, mas eu tava decidida. Aí, à noite, eu comecei a ter uma hemorragia muito grande. Eu comecei a passar muito mal e eu desmaiei várias vezes. Eu não parava de tremer e meu namorado resolveu ligar para a ambulância porque ele viu que eu não estava bem. Quando eu cheguei no hospital, eles me fizeram andar. Eu nem tava conseguindo ficar em pé direito, só que eles falaram que não tinha mais cadeira de rodas. E aí me colocaram numa sala com uma médica. Eu implorei pro meu namorado entrar, mas eles não deixaram. Ela começou a falar comigo de um jeito muito frio. E eu não tava entendendo nada, eu só conseguia tremer. E aí ela viu que eu não tava respondendo e começou a me xingar. Ela perguntou se eu era burro ou se eu tinha algum problema. E isso continuou até eu ter um ataque de pânico. E ela me segurou forte no braço e me jogou numa maca. E ela pegou o instrumento e enfiou com muita força na minha vagina. Eu implorei pra ela parar, eu gritei de novo, mas ela não se incomodou. E ela ficou repetindo uma frase que eu escuto até hoje na minha cabeça: engravidou, agora aguenta. Eu não conseguia denunciar porque eu me senti tão desumanizada. E aí eu passei por uma depressão profunda. E eu fiquei meses sem levantar da cama, sem comer, sem tomar banho, e eu me mutilava. Agora, graças às pessoas maravilhosas que eu tenho do meu lado e a mulher que eu sou, eu consegui passar por isso. Mas isso é uma marca que vai ficar para sempre. É uma ferida. Mulheres, denunciem. A gente não pode deixar isso acontecer com a gente. Violência obstétrica nunca mais.
mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta, não sofrerá, nem sou puta. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, eu sou mais macho que muito homem. Ratatá, 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 paratá, paratá. Sou rainha do meu tanque, sou pago indignada no palanque. Fama de porra louca.